Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto. E hoje estamos no estado do Ceará, na capital Fortaleza, a cidade mais populosa do estado do Ceará. Atualmente é a 11ª cidade mais rica do país em PIB e a primeira mais rica do Nordeste. Estamos na capital, Fortaleza. Fortaleza é a maior cidade das regiões Norte e Nordeste em população e é a 4ª do Brasil. A BR-116, a mais importante rodovia do país, começa aqui em Fortaleza e hoje, com o amigo Janu, viemos participar da 24ª Rota Gaviões da Estrada. Essa rota é organizada pelo Motoclube Gaviões da Estrada. É uma rota de muitos conhecimentos e aprendizados, passando pelo litoral, serra e sertão cearense, parando em alguns pontos turísticos do estado do Ceará, onde o professor de Geografia e presidente do Motoclube Gaviões da Estrada, o professor Adriano, vai nos mostrando e falando sobre cada ponto. Vamos lá, nos acompanhe nesta rota que será maravilhosa. Você sabia que Fortaleza recebeu esse nome devido à Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, construída pelos holandeses em 1649. A fortaleza foi erguida para proteger a cidade dos ataques de piratas e invasores. Fortaleza, a capital do estado do Ceará, o estado de Aquino, é uma cidade cheia de encanto e história, com belas praias e paisagens deslumbrantes. E antes de continuarmos conhecendo a belíssima rota Gaviões da Estrada, nós gostaríamos de pedir gentilmente para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreve. Se estiver gostando do vídeo, deixem seu like, compartilhem e comentem. Ativem o sininho para os próximos vídeos do nosso canal. E nossa rota começa na praia de Iracema. A praia é um dos pontos turísticos mais famosos de Fortaleza. Além da beleza natural, a praia também é conhecida por ter inspirado o escritor José de Alencar em seu livro Iracema. E agora o professor Adriano irá começar a falar sobre os pontos turísticos da Rota Gaviões da Estrada, que ao todo serão 9 pontos importantes do estado do Ceará. E para que a gente possa agregar mais, ao motociclismo, a gente tem 3 pequenos projetos. Um é um mini curso de pilotagem defensiva, com ênfase em curvas e frenagem. Ela é dada pelo brasileiro, né? Quem conhece dispensa apresentações, o cara realmente é piloto. E outro que a gente está preparando agora é um mini curso também de mecânica. A gente tem 3 grandes mecânicos no grupo, e aquela mecânica que é aquela mecânica preventiva, né? Que faz as nossas motos durarem mais, e aquela mecânica emergencial que possa nos tirar de um sufoco, que é algo comum para quem gosta de viajar. E a outra coisa que a gente tem é exatamente a Rota dos Gaviões. Ela foi feita a partir de uma certa inquietação, a partir de uma frase de Rembrandt, que ela fala assim: pinte o seu quintal e serás imortal. Não faz sentido a gente conhecer o Nordeste se a gente não conhece o Ceará. Não conhecer o Brasil se a gente não conhece a Então a ideia é a gente conhecer aos poucos. Então essa rota aqui a gente tenta fazer uma imersão de 300 quilômetros passando pelos principais pontos do Ceará, no tocante à história e à geografia, que a gente possa formar exatamente uma bagagem que é a bagagem cultural. Essa bagagem que não pesa nada, que a gente leva até o fim de nossas vidas. Essa bagagem, ela reforça o pertencimento de ser cearense e nos faz voltar. Porque a gente, enquanto motociclista, a gente gosta muito de andar, não é isso?
E a estrada, para alguns aqui, como nós Jaque Aquino, por exemplo, gosto muito de viajar, né? A estrada passa a ser o nosso segundo lar. Se não tiver essa referência, a gente acaba indo embora e não volta. Então a ideia é reforçar essa serenidade, reforçar a ideia do pertencimento. Então a gente começa exatamente por esse ponto não é um ponto qualquer. A gente está diante da estátua, que é a estátua Iracema Guardiã, e o porquê? Foi exatamente no romance feito em 1864, Zé de Alencar. Naquela época buscava-se encontrar uma identidade nacional, romper com o paradigma, aqueles heróis da mitologia greco-romana, né? E passar a ter um herói nacional. Então nada mais lógico do que os nossos índios, né? Então o que ele faz são 3 romances. Aqui vai ser, no caso, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e exatamente o porquê desse livro. Ele vai dizer que a Índia Iracema estava recostada em uma árvore quando viu pela primeira vez um homem branco. E assustada ela ficou, ela o flechou no peito, mas como ele não esboçou nenhuma reação, ela viu que tinha feito algo errado. Ela o levou, esse jovem com o nome de Martim, levou até a tribo Tabajara. O pai dela, o Araquém, era o xamã, né, o pajé da tribo, e ele foi curado. Só que os dois começaram a se envolver, e essa Índia não era uma Índia qualquer, a Índia consagrada ao deus Tupã. Ela que tinha um segredo da mistura da jurema, que é uma bebida alucinógena que os índios hoje, no Nordeste, ainda consomem para ter contato com além. Só que ela, antes de se casar, de perder a virgindade, ela tinha que passar o segredo do preparo da jurema sob pena de morte. E ela não fez isso. Então eles foram perseguidos, eles conseguiram fazer uma pequena paliçada no litoral aqui do Ceará, e muitas vezes o Martim, que é Martim Soares Moreno, ele saía da casa, ia defender o Estado do Ceará da invasão, né, estrangeira, e às vezes ele ficava com saudade de Portugal, e ela com saudade da sua tribo, ela começou a ficar, chamava-se de banzo, com tristeza, né? E aconteceu que ela teve um filho sozinha, ela estava morrendo de tristeza, quando ele chegou de mais uma jornada. Ela só teve tempo de entregar a criança a Martim, ele recebe e ela morre, né? Essa criança chama-se Moacir, quer dizer, o filho da dor. E o filho da dor, Moacir, seria o primeiro cearense, fruto da miscigenação entre a índio da etnia Tabajara e esse português Martim Soares Moreno, que aqui chegou. Então assim começa a história do nosso Ceará. Começa com Moacir, o filho da dor. Então esse é o nosso primeiro ponto aqui. É aqui que o Ceará foi, na verdade, entre aspas, inventado. Vamos agora ao nosso segundo ponto, que é a Barra do Ceará, tá certo? A gente vai fazer um comboio ali à frente, aí os senhores podem se posicionar onde vocês quiserem. Lembrando que a gente vai seguir os sinais da mão motociclista, não é isso? A gente não vai ultrapassar até o local. E o nosso briefing mesmo vai ficar aparecendo no posto Ceará. A gente faz um briefing melhor, tá? E a gente vai ao segundo ponto, e lá a gente vai ao posto Ceará 2, onde tem o café da manhã lá no posto, tá certo? E esse foi o primeiro dos 9 pontos da Rota Gaviões da Estrada, que somando ao todo serão 309 quilômetros de aprendizado. Agora iremos tirar nossa foto e seguiremos para o monumento Marco Zero, o marco inicial da colonização do estado do Ceará no século 17. E agora vamos seguir viagem para o nosso segundo ponto da Rota Gaviões da Estrada. Fortaleza, capital do Ceará, é o município do Nordeste com maior área de influência regional, pois, além de ser destaque quando o assunto é turismo, também se configura como um grande polo de fabricação e comércio de roupas. E quando começou a história de Fortaleza? A cidade foi fundada oficialmente em 13 de abril de 1726 e sua população foi formada pelos colonizadores europeus, pelos descendentes de indígenas e africanos e também pela intensa migração interna no território cearense.
A cidade foi batizada de Loira Desposada do Sol pelo poeta Paulo Nery. O município já foi considerado um centro político nacional após os tempos de Brasil Colônia, quando a capitania do Ceará foi desmembrada da capitania de Pernambuco. Fortaleza possui ainda a terceira região metropolitana mais rica das regiões Norte e Nordeste. É importante centro industrial e comercial do Brasil, com o 8º maior poder de compra municipal da nação. Estudos indicam que os primeiros seres humanos a habitarem esse território podem ter chegado a cerca de 2.000 anos. Aproximadamente até o ano 1000, a região era dominada pelos índios tapuias. Nessa época, tais índios foram expulsos para o interior do continente pelos índios tupis, procedentes da Amazônia. É de origem tupi o povo indígena mais característico do território litorâneo que hoje é Fortaleza, o potiguara, retratado pelos romances indianistas de cearenses. E existem teorias que defendem que antes das explorações do Império Português houve 2 passagens de espanhóis pelo litoral da atual Fortaleza. Fortaleza é conhecida pelas suas praias, como a Praia de Iracema, Mucuripe, Meireles e Praia do Futuro. A cidade também tem uma vida noturna agitada, com barzinhos, casas de show e muita música. Fortaleza tem uma população estimada em quase 2.500.000 habitantes. A cidade tem 5 distritos: Fortaleza, Antônio Bezerra, Messejana, Mondubim e Parangaba. A cidade é um dos principais destinos do Nordeste brasileiro e tem ótimas opções de passeios. Diretamente de Natal, fazer a Rota Gaviões. Maravilha. Nosso irmãozinho Janu. Lindo, lindo, lindo. Tô no céu, tô no céu. Amém, amém. O mar faz parte do contexto da capital, sempre presente nos cenários do dia a dia, seja para pegar um sol durante a manhã ou para caminhar à noite. O litoral é um dos grandes destaques de Fortaleza. E agora estamos no nosso ponto 2, que é o Monumento Marco Zero. Vamos, queridos, aqui é o nosso segundo ponto. A importância dessa daqui é bem interessante, porque essa expressão que é o negócio da China, alguém conhece essa expressão? Ela é usada quando o negócio é muito vantajoso, né? Traz um lucro que é um lucro realmente exorbitante. E essa expressão é antiga, ela começou na época das grandes navegações, aliás, antes das navegações. Porque na época não tinha, você pergunta assim, por que as especiarias, né, cravo e canela, custavam tanto? Porque não tinha nenhuma forma de conservar alimento, matava-se um boi, matava-se um porco, ia comer na carne, só que ela ficava estragada com o tempo, é claro. Então usava-se a pimenta, usava-se os condimentos pesados para disfarçar um pouco o gosto e o cheiro daquela comida estragada, que não havia forma de conservar. Então as especiarias têm um preço muito elevado. Então buscava-se elas aonde? Na Ásia, na Índia, na China. Então tinha a famosa Rota da Seda, que as especiarias eram levadas da Ásia até a Europa. Só que quando os árabes dominaram toda aquela região ali, esse fluxo comercial foi cortado. Aí Portugal e Espanha buscam alternativas para chegar nas Índias, exatamente a partir de quê? Dos mares, né? E para arbitrar isso,
é o Papa Júlio II, ele fez o Tratado de Tordesilhas, que diz que toda a área descoberta, a partir de 360 km a leste, né, de Cabo Verde, pertenceria a Portugal e depois, logicamente, a Espanha. Aí aconteceu exatamente o seguinte: a história oficial conta que quem descobriu o Brasil foi Cabral, em abril de 1500. Só que ganha hoje notoriedade, ganha muita força a ideia que quem descobriu o Brasil não foi os portugueses, mas sim os espanhóis, como Vicente Pinzón. Vocês conhecem o bairro aqui, e o nome é por conta desse fato. A história conta que uma pequena frota de Pinzón, ela chegou em janeiro de 1500, quer dizer, alguns meses antes de Cabral. O local exato onde ela portou não é sabido. O que sabe é que ele deu o nome Nossa Senhora de la Consolación, que pode ter sido a ponta do Mucuripe, todos conhecem, ali fica o porto. Outro local possível era Aracati, e o Porto de Santo Agostinho, que fica exatamente o Cabo Santo Agostinho, que fica exatamente em Pernambuco. Esses 3 locais. Foi Diogo Lepe, um capitão de uma embarcação dessa pequena flotilha, que descobriu essa que é chamada Barra do Ceará. Só que ele, consultando as cartas náuticas, ele percebeu que essa área não pertencia à Espanha, e sim a Portugal. Então, ele segue viagem. Só que essa informação ela foi vendida ao governo português, né? E que passaram a ideia que foi Cabral que aqui chegou, mas Cabral apenas veio tomar posse daquilo que já era português e foi informação vendida. A história conta que Cabral ia para as Índias, encontrou exatamente uma região de calmaria, que é uma situação atmosférica onde o vento não sopra, desviou da rota e ao desviar encontrou o nosso país por acaso. Não, ele veio tomar posse daquilo que já se sabia. E o Ceará, devido a ter um clima diferente do resto do Nordeste, estou falando do litoral, ele demorou um pouco mais para ser ocupado. Quando o Brasil foi dividido em capitanias, isso em 1532, né, foi exatamente um português, um fidalgo português, Antônio Pescador de Barros, que a quem caberia o Ceará, só que ele não veio tomar posse. E a terra ficou uma terra devoluta. 1603, é que Pedro Coelho de Souza ele foi combater os franceses no litoral, onde é São Luís hoje, né? Que não sabe, é uma cidade fundada por franceses aqui no Brasil. Aí na volta, 1603, ele acabou ficando nesse ponto aqui. Ele fez um pequena paliçada, uma pequena fortaleza, chamada Fortinho de São Tiago, e ele ficou aqui até 1605. 1605 foi a primeira seca que a história registrou. Houve um ataque de índios ao grupo aqui de portugueses, fugiram para Natal, Forte dos Reis Magos, e depois, quando foi em 1612, é que o integrante daquela pequena tropa, né, que foi Martins Soares Moreno, ele fundou aqui uma nova fortaleza de São Sebastião, uma pequena comunidade que ele chamou de Nova Lusitânia, e aí fundou-se exatamente Fortaleza, né? Então, é exatamente para assegurar essa ideia que o Brasil foi descoberto não por português, mas sim por espanhóis, que o governo espanhol mandou construir esse marco aqui. Um presente dado à cidade de Fortaleza, isso foi em 2004, né, para assegurar essa ideia, que quem chegou primeiro no Brasil não foi exatamente os portugueses, mas sim os espanhóis. Então aqui é o nosso segundo ponto. Então a gente já fala de um fato pitoresco, que foi o nosso país descoberto não por portugueses, mas sim por espanhóis. Volto a falar, não ficar aqui pelo Tratado de Tordesilhas, essa área pertencia a Portugal e não a Espanha. A gente vai ficar aqui perfilado, tá bom? Nosso irmão aqui vai tirar aqui uma foto aqui para registrar a nossa passagem. Agora vamos tirar a nossa foto oficial e vamos seguir para o terceiro ponto, que é o NEC Vulcânico Pão de Açúcar, um evento magnático ocorrido no estado do Ceará por volta de 30 milhões de anos. Muito obrigado! A gente agradece. Para nós foi uma honra estar com vocês, de verdade, viu, meus irmãos? Obrigada mesmo. Igualmente lá em Mossoró, quando quiser. Gostaríamos de agradecer de coração aos amigos Maicon e Priscila, que nos recebeu na casa deles com muito amor. Só gratidão, meus amigos, por tudo. Que Deus os abençoe grandemente. Somos muitos privilegiados por nossas amizades.
E conhecemos o nosso segundo ponto, que é o monumento Marco Zero, que é o marco inicial da colonização do estado do Ceará no século XVII. E o Marco Zero fica localizado na praia Barra do Ceará. Nessa praia aconteceu a primeira ocupação holandesa do Ceará em 1603. Barra do Ceará possui recifes naturais, além de ser próximo da foz do rio Ceará. A praia é formada por dunas fixas e arenosas e que possui quartzo. Próxima de 2 espigões, a formação barreiras é a base para manter as dunas. A praia Barra do Ceará é o marco inicial da colonização do estado do Ceará. Faz a divisão das cidades de Fortaleza e Caucaia. Está a 8 quilômetros do centro. Apesar de pequena, a praia da Barra do Ceará tem uma enorme faixa de areia clara para se aproveitar, mas, por outro lado, a água é imprópria para banho. Quem deseja visitar a praia mesmo sem poder dar um mergulho, ainda encontra ali a foz do rio Ceará e as dunas que soterraram o forte de Nossa Senhora dos Prazeres. A praia está localizada na Barra do Ceará, que é o bairro mais antigo da cidade de Fortaleza e é cheia de encantos naturais. A cidade de Fortaleza tem bastante destaque no cenário nacional, conhecida por suas belas praias. A capital do Ceará é o segundo destino mais desejado entre turistas brasileiros e está entre as mais visitadas do Brasil. O nosso ponto de apoio vai ser em Baturité, o almoço vai ser lá, bem próximo à cachoeira, né? A dificuldade que a gente tem muitas vezes é tirar o pessoal da cachoeira porque é uma coisa paradisíaca, tá certo? A gente está um pouquinho atrasado, a gente vai tentar compensar na estrada, mas sempre na velocidade de comboio. E a nossa amiga o Antônio, vamos puxar uma oração para a gente, né? Deus abençoar a nossa. Eterno Deus, nós pedimos a tua proteção, Senhor, nesse dia de hoje, pedimos que aguardar cada um de nós, guardar cada noite, cada minuto. Que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, nos levar em paz e trazer em paz, Senhor, que nós possamos chegar aos nossos destinos, nossa cidade em paz. Guarda-nos de todos os males, de todos os perigos das estradas. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Outra coisa que a gente esqueça, a gente não pode deixar buraco no comboio, tá certo? Nesse espaço, o carro não pode exatamente adentrar, tudo bem? Quando o carro estiver lá atrás, no comboio, a gente vai formar uma fila indiana e vai sinalizar para que o carro possa passar, tá certo? Agora estamos indo para o nosso terceiro ponto da Rota Gaviões da Estrada, que é o NEC Vulcânico Pão de Açúcar, que é um evento magnático ocorrido no estado do Ceará por volta de 30 milhões de anos. No Ceará tem ao menos 10 corpos vulcânicos antigos, mas as estruturas não entram em erupção. Há pelo menos 10 formações rochosas
em formato de cone vulcânico chamados de NEC, entre Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e Maranguape, no estado do Ceará. A região metropolitana de Fortaleza conta com pelo menos 10 corpos vulcânicos antigos. Apesar disso, não podemos dizer que são vulcões extintos ou inativos, pois o processo de vulcanismo nem chegou a esse estágio, não gerando risco para a população. Bom, meus queridos, esse aqui é o ponto 3. Esse aqui, para quem não sabe, é o Monte Pão de Açúcar, né? Que pouca gente sabe, mas ele é um NEC vulcânico. Muita gente acha que o Ceará só tem um tipo de clima, não vegetação, mas não. O Ceará tem vários tipos de clima, né? A gente saiu de um, que é o clima tropical, quente, subúmido. Agora a gente começa no clima que é o clima agora tropical semiárido, né? Esse que de fato que mais representa o Ceará. E para cada clima existe uma vegetação correspondente, tá? E a vegetação que a gente daqui já começa é a chamada caatinga, do tupi, que quer dizer mata branca. Ela, para quem não sabe, é a vegetação mais jovem no Brasil. Nasceu aproximadamente há 10 mil anos atrás, como o clima mudou. Há 10 mil anos atrás, a última glaciação terminou, e tinha a única vegetação no Brasil que ela ia do litoral, Mata Atlântica, até a Amazônia, era uma coisa só. Aí se o clima mudou, a vegetação também mudou. A Terra ficou cerca de 6 graus mais quente, e a vegetação teve que se adaptar e nasceu a caatinga do tupi mata branca, né? Como já falei, ela só tem no Brasil essa vegetação. Ela é a mais rica vegetação semiárida do mundo. Ela tem um aspecto agora, quem já percebeu, ela já fez uma transição, mudança, né? Quem passou alguns meses atrás, ela estava totalmente ressequida, seca, né? Porque quando o vegetal percebe que o estio começa, ela perde exatamente as folhas, os estômagos da planta elas vão fechar rapidamente, e ela começa exatamente a ficar latente. Ela vai passar até 11 meses, se for possível, sem chover. Ela perde folhas, né? Mas assim que a chuva volte a cair, 3 dias seguidos, ela vai reverdejar. Ela passa, né, do ocaso ao vir seu esplendor em apenas 3 dias. E quem não sabe, aquela que a gente está ali, ó, a carnaúba, né? É a árvore símbolo do estado do Ceará, do tupi. Carnaúba, árvore que arranha, tá? E outra coisa bem interessante é que quando o clima mudou, os animais do Pleistoceno, eles desapareceram, entre eles a preguiça gigante. Alguém aquele filme Era do Gelo assistiu aqui entre vocês? Todos viram, né? Pois é, muitos daqueles animais da macrofauna habitavam o Ceará. Aqui encontraram muito osso de preguiça gigante, né? O gliptodon, que é o tatu gigante, entre outras, tá? E aconteceu também que a gente aprende na escola que o Brasil não tem vulcões, mas não é bem assim. O fato do Brasil não ter, né, acontecimentos assim vulcânicos recentes é pelo fato de a gente estar no centro da placa sul-americana. Então é um país marcado por estabilidade geológica, né? Mas alguns estados do Nordeste, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará, tem sim acontecimentos geológicos, né? Rio Grande do Norte tem o Monte Cabogi, vocês conhecem, né? Uma particularidade, Cabogi, me perdoe dizer, mas quer dizer peito de moça em tupi, que é o vulcão mais bem preservado do Brasil, tem 17 milhões de anos, e esse aqui, para quem não sabe, a Grande Fortaleza tem 10 acontecimentos vulcânicos. Vocês conhecem, claro, ali o Beach Park, né? Indo para o Beach Park, você tem ali o Alphaville. Antes dele, você vai encontrar exatamente uma pequena ondulação, né? Que é o Monte Carulu, conhece, né? Até uma casa lá em cima. Pois é, ali é um dique vulcânico. O que aconteceu? A crosta, ela rachou. Nessa rachadura, houve uma erupção, né? E ali formou-se um dique vulcânico. Ali é lava que derramou. Aqui a gente tem um NEC. O NEC vulcânico é um pescoço de um vulcão. Como é que a gente sabe? Pela estrutura geológica. A rocha que a gente está aqui é uma e ali é outra, né? A rocha ali, no caso ali, é rocha magmática, extrusiva ali, no caso, é basalto. Então, pela composição litológica, a gente sabe que ali é um vulcão, né? A gente sempre fala que ouvir e escutar é diferente, como ver e olhar, não é isso? Ah, eu olhei, mas não vi. Olhar é passar a visão, ver quando você fixa a visão, você entende. Pois é, a gente passa muitas vezes aqui, né? E não percebe, mas aqui é exatamente o que? Ele é um vulcão. É um pescoço vulcânico aqui. O Ceará ali tem 10 e esse aqui, o Pão de Açúcar,
é um deles. A gente vai agora para o nosso ponto seguinte, que vai ser em Caridade, mas vai perceber as nuances, as mudanças de clima e de vegetação. A gente já passou por um clima, que é o clima que eu já falei, o tropical, quente, subúmido, né? A gente está aqui no tropical semiárido. Quando a gente for subir o maciço para a terra, vamos experimentar outros climas no nosso caminho, tá bom? Mas a gente vai falando uns pouquinhos e apreciamos aqui esse que é o chamado Pão de Açúcar, né? Que é um vulcão, claro que extinto, aqui do nosso Ceará, tá bom? Aqui não vai tirar nossa foto aqui padrão, né? Vamos tirar nossa foto oficial e seguir para o ponto 4, que é a cabeça de Santo Antônio, na cidade de Caridade, que foi abandonada devido aos fortes ventos da região, o que impossibilitou o seu término. Agora estamos indo até a cidade de Caridade, onde está localizado o nosso quarto ponto da rota Gaviões da Estrada, a cabeça de Santo Antônio. Caridade é um município do estado do Ceará que está localizado na microrregião de Canindé e na mesorregião do norte cearense, com uma população estimada em 22 mil habitantes. O topônimo Caridade é uma alusão à instalação de uma missão religiosa junto à fazenda Cágado. Sua denominação original era Cágado e desde 1911 é Caridade. O principal evento cultural é a festa do padroeiro Santo Antônio de Pádua, realizada anualmente no dia 13 de junho, a coroação de Nossa Senhora, que acontece há mais de um século, e o Forró do Povo, que acontece desde 1999. Além disso, há outro evento que acontece todo ano, a Paixão de Cristo. Já tem 11 anos de tradição e atrai gente de todas as regiões para assistir o espetáculo na Sexta-feira Santa de cada ano. E é na cidade de Caridade que está a cabeça de Santo Antônio. O projeto da estátua de Santo Antônio no Pico do Morro começou em 1984 e a ideia do então prefeito Raul Linhares era atrair o turismo religioso para a cidade, seguindo os passos da vizinha cidade de Canindé. Porém, a obra parou em 1986 por falta de recursos e a cabeça montada no chão nunca foi levada até o corpo. Em Caridade, há quem explique que ela ficou muito pesada e que não poderia subir o Morro do Serrote devido aos ventos fortes. Pessoal, então, retomando aqui a nossa fala, né? Aqui é o ponto número 4, que é um acontecimento aqui antropológico, que é a cabeça de Santo Antônio que vocês estão vendo ali, né? Daqui a pouco caímos aqui à frente, tem a cidade de Canindé, uma das mecas do turismo religioso do Brasil. Ela recebe cerca de 1 milhão de pessoas por ano. Aí o prefeito da cidade aqui de Caridade, para incrementar, né, o turismo na cidade,
ele teve a ideia de fazer um Santo Antônio para rivalizar com o São Francisco ali à frente. E ali está a cabeça, o corpo estava sendo feito ali no Morro do Serrote, né? Sentido aqui, e não, ela está inconclusa, como vocês podem ver, né? Ali está a cabeça. E 80, década de 80. Não, é que tá. Aí as histórias apareceram, né? Uma que era um santo, Santo Antônio, mas por ser feito no Ceará, a cabeça ficou desproporcional ao corpo. E então não, se colocasse a cabeça no corpo, o corpo não sustentaria. Outra que os ventos eram muito fortes, iriam derrubar, mas infelizmente foi algo que é inerente à nossa sociedade, infelizmente, corrupção. O dinheiro pelo ralo da corrupção desceu e a imagem ficou ali inconclusa, né? E ficou mais famosa pelo fato de ter sido feita do que ter sido feita. Várias reportagens foram feitas nacionalmente por conta dessa cabeça. Uma pequena vila apareceu, ali na cabeça ele virou um cômodo de uma casa, como vocês estão vendo, né? Mas em breve, acho que é esse ano ainda, vou inaugurar o novo santo ali naquele mesmo morro, né? Que está sendo feito aqui agora. Daqui a gente parte para a próxima cidade, que é Canindé. Dá para ver ali, fica ali logo atrás. Lá em Canindé a gente vai tirar uma foto, se Deus quiser, na frente da imagem, depende da quantidade de pessoas que estejam lá, tá? E lá a gente demora pouco, a gente tira nossas fotos e a gente já pega aqui o maciço de Baturité, tá? Baturité, para quem não sabe, em tupi quer dizer Serra Verdadeira. É um maciço cristalino, ele tem mais de 2 bilhões de anos. E a gente vai perceber a diferença quando a gente compara com Guaramiranga, quando a gente sobe, né? Porque a gente vai, Canindé, sentido agora Aratuba, tá? Só que quando a gente vem de Fortaleza, Guaramiranga, a gente pega o outro lado da serra, porque a serra tem dois lados sempre. Tem um lado de Barlavento e o lado de Sotavento, tá? O Barlavento é de onde a umidade vem, então aqui está a serra, aqui está a Fortaleza, então a umidade vem do oceano, né? A massa de ar, ela bate no sopé da serra e ela sobe. Aí quando ela sobe, ela perde calor, ela condensa e faz chover, chamada chuva orográfica, né? Então você vê que o lado de Barlavento que a gente sobe, que é Baturité, Guaramiranga, é um lado sempre verde. Aqui não. A gente saiu, a gente está na Caatinga, só que ela está verde, como eu já falei nisso. Ela passa meses do ano seca, sem folhas, e ela, quando chove, 3 dias seguidos ela passa a ter folhas. Aí vão perceber a diferença da Caatinga para a chamada mata seca. Mata por quê? Porque a Caatinga, a Caatinga tem um aspecto que é herbáceo arbustivo. Lá já é arbóreo, são árvores, só que são árvores secas, né? Ela perde a folha. Mas lá em cima você vai ver a chamada floresta pluvionebular, que é exatamente resquício de Mata Atlântica aqui, que é no maciço Baturité, tá certo? Então a gente vai agora tirar nossa foto lá na cabeça do santo, sentido Canindé. A gente também divide em 2 comboios, tá? E a gente se encontra depois do posto da rodoviária. No primeiro posto de combustível a gente para, a gente agrega junto ao comboio e vamos lá para a estátua, beleza? Vamos lá então? E agora vamos tirar a nossa foto oficial e seguir para o ponto 5 da Rota Gaviões da Estrada, que é a estátua de São Francisco em Canindé, com 30 metros, a maior estátua sacra do Brasil. E essa é a cabeça do Santo Antônio sem cabeça, no interior do Ceará, que desperta a atenção, inspirando livro e filme. Mas, em julho de 2022, o governo do estado começou a construir um complexo religioso dedicado a Santo Antônio. O projeto prevê uma nova estátua e a transformação da antiga estrutura em um museu no Morro do Serrote. O tamanho da antiga estátua foi reduzido de 19 metros para 8,64 metros, com cortes manuais para a construção do museu. O espaço será reformado e terá uma coberta que dará base à laje do empreendimento.
o governo anunciou a construção de um complexo religioso no Serrote do Cágado, o ponto mais alto da cidade de Caridade. O que se sabe é que até hoje a cabeça faz às vezes de muro na casa de número 25, onde morava o engenheiro da obra. A estrutura foi montada ali com a ajuda de outros moradores e virou uma lenda da cidade, tendo abrigado até mesmo um homem que morou lá dentro. E o Santo Antônio sem cabeça ficou conhecido nacional e internacionalmente. Tudo se passa em Caridade, município que fica localizado a 97 quilômetros de Fortaleza. O então prefeito da época, Raul Linhares, à frente da gestão entre 1981 e 1986, encomendou ao artista Francisco Barbosa de Oliveira, o Francés da Aurora, um monumento em homenagem ao santo. Ação aprovada, obras iniciadas, tudo nos conforme concluído o processo da escritura principal, faltou alocar a cabeça de tão pesada e devido aos fortes ventos da região, não foi possível erguê-la. Ficou então em uma casa no bairro Conjunto Habitacional, separada a cerca de 3 quilômetros do corpo, continua lá até hoje, servindo de muro e até abrigo, e hoje é um dos principais pontos turísticos da cidade de Caridade. Mas o novo projeto do Monumento de Santo Antônio deve trazer uma nova estátua com 36 metros de altura. O lugar deve ter ainda um museu, um mirante, uma capela, pontos comerciais, escadarias, rampas de acesso e estacionamento. Também existe a ideia de se criar um roteiro turístico no qual as pessoas, a partir da conclusão da estátua e do complexo, possam conhecer alguns pontos específicos da cidade. Saindo de Fortaleza, Caridade será a primeira cidade a ter um complexo turístico religioso, seguido por Canidé e concluindo com Juazeiro do Norte, tudo no estado do Ceará. Agora estamos na cidade de Canidé, que é um município do estado do Ceará e é a 11ª cidade mais populosa do estado. Canidé fica no sertão central do Ceará, a 110 quilômetros da capital do estado, Fortaleza. A cidade fica às margens do rio Canidé e é considerada um grande centro de romaria e um dos maiores santuários franciscanos do mundo. Canidé é conhecida por ser religiosa, especialmente durante a festa de São Francisco, que dura uma semana e acontece uma vez por ano. Agora estamos na estátua de São Francisco das Chagas, que é um monumento religioso e turístico de 30 metros de altura, localizado no bairro Alto do Moinho, em Canidé, no estado do Ceará. O monumento foi inaugurado em 4 de outubro de 2005 e é uma obra do escultor Mestre Bibi. A estátua tem um mirante no topo e para se acessar tem 125 degraus. O mirante tem capacidade para 15 pessoas e oferece uma vista panorâmica da cidade de Canidé.
A estátua, que foi inaugurada aos 4 de outubro de 2005, é maior, inclusive, do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e menor que Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. E agora vamos tirar a nossa foto oficial e depois vamos para o ponto 6, na cidade de Aratuba, que é a área de proteção ambiental do maciço de Baturité. Três milhões de romeiros visitam Canindé a cada ano. A cidade tem uma população estimada em 80 mil habitantes. 60% deles trabalham e sobrevivem de rendas provenientes dos comércios formais e informais na Romaria de São Francisco, realizada de 24 de setembro a 4 de outubro, data dedicada ao santo padroeiro. Para os franciscanos, a Romaria move Canindé e sua economia. Canindé não pode viver sem São Francisco e nem a fé de seu romeiro, disse o pároco e reitor do Santuário Paróquia de São Francisco, Frei Marconi Lins. O local onde está situada a estátua é no Alto do Moinho, o bairro mais elevado da cidade, onde pode ser vista por todos os canindeenses e todos aqueles que se aproximam da Meca nordestina. A estátua tem o título de maior estátua sacra do Brasil. Foram gastos 18 mil toneladas de ferros. E os arredores da estátua de São Francisco das Chagas, em Canindé, terá em breve uma nova estrutura para receber romeiros e turistas. Será ao redor da própria estátua. A reforma incluiu novas calçadas, rampas de acesso e escadaria no chamado Caminhos de Assis. Também foi construído um acesso secundário asfaltado, buscando facilitar o trânsito na área. E ao lado da imagem terá um centro comercial. Também está na etapa de conclusão. O local terá restaurante, lanchonete e aproximadamente 60 quiosques. Há ainda uma área externa com bancos e canteiros arborizados. O município de Canindé, na região do Sertão Central cearense, é o segundo maior polo religioso do Nordeste, atrás apenas de Juazeiro do Norte, e o maior centro franciscano da América Latina. E agora estamos indo para o nosso sexto ponto da Rota Gaviões da Estrada, que é a cidade de Aratuba, que fica no maciço de Baturité, no Ceará. É a cidade mais alta do estado, com uma altitude média de 900 metros acima do nível do mar. Aratuba tem um clima agradável e um destino popular para quem procura descanso e paz. A cidade tem a Reserva Ecológica de Aratuba e a Reserva do Brejo, e o ecoturismo é uma atividade em crescimento. A cidade fica a 92 quilômetros da capital, Fortaleza, em linha reta, e a 122 quilômetros por rodovia. E a cidade faz parte do polo Serra de Baturité. E o seu topônimo, Aratuba, tem origem
na língua tupi, significa ajuntamento de pássaros. As terras nos arredores de Aratuba eram habitadas por índios de origem tupi-guarani como os canidés. Sua formação como núcleo urbano aconteceu lentamente a partir do século XVIII, com as catequeses dos jesuítas e com pessoas oriundas de Baturité e de outras regiões, notadamente do semiárido cearense, atraídos pelo clima e condições frutícolas. Sua denominação original era Coité, depois Santos do Monte e desde 1950 Aratuba. O ecoturismo é uma importante fonte de renda do município, devido às suas atrações naturais, como a Reserva Ecológica de Aratuba e a Reserva do Brejo. Outra atração é a arquitetura da cidade, com as capelas do Topé e de Santa Rita, a Igreja Matriz, São Francisco de Paula, a Casa de Cultura, a Casa Paroquial, o Engenho da Pindoba e a Mansão da Família Pereira. A cidade de Aratuba, como em quase todos os municípios do Maciço do Baturité, oferece a quem visita um clima agradável, perfeito para quem vem atrás de descanso e paz, longe das cidades grandes. A vegetação do município é diferenciada do restante do estado, tornando-se um atrativo turístico. No alto do estado e na reserva do Brejo existem diversas trilhas em que se pode realizar a prática do ecoturismo. E agora vamos tirar a nossa foto oficial e vamos para o nosso 7º ponto, que fica na cidade de Mulungu, a escadaria da Igreja Matriz. A área de proteção ambiental da Serra de Baturité inclui o município de Aratuba. Esta área de proteção ambiental é a primeira e maior criada pelo governo do Ceará. Foi criada em 1990 e tem uma área de 32.690 hectares. E a área de proteção ambiental da Serra de Baturité inclui também os municípios de Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu, Pacuti, Caridade e Redenção. Está localizada a 90 quilômetros de Fortaleza e tem como principais acessos a rodovia CE 060, sentido Fortaleza-Baturité, e a rodovia CE 065. E a área de proteção ambiental da Serra de Baturité é um refúgio de plantas nativas e animais selvagens. Os principais atrativos são o Parque das Cachoeiras, Recanto das Cachoeiras, Cachoeira Furada, Pedra do Bacamarte, Serra do Evaristo, Poço da Veada e o Pico Alto, que é o segundo pico mais alto do estado do Ceará. E aqui no nosso canal temos mais de 50 vídeos das cidades do Ceará, incluindo as cidades que faz parte da Serra de Baturité, como Guaramiranga, Pacoti, Palmácia, Baturité, Mulungu, entre outras. E estamos chegando na cidade de Mulungu, que é um município do estado do Ceará e está localizado no Maciço de Baturité.
Fica a 120 quilômetros de Fortaleza, a capital cearense. Tem uma população estimada em 11 mil habitantes. E o município está a uma altitude de 800 metros acima do nível do mar. Localizado no maciço de Baturité, possui um clima ameno com temperatura média de 20 graus. Faz parte do polo Serra de Guaramiranga. A história da cidade foi influenciada pelo ciclo do café no Ceará. Muitas trilhas e estradas levam a locais que décadas atrás foram rotas de escoamento do café. A arquitetura de época está bem preservada, uma cidade muito bonita e muito arborizada. Bom, pessoal, a gente aqui está no maciço de Baturité. Para quem não sabe o que é maciço, é um planalto cristalino, né? Diferentemente de uma chapada, que a gente tem algumas no Ceará, como uma faz divisa com o Rio Grande do Norte, né? Que é o Apodi, uma com o Piauí, também com o Pernambuco, que é o Araripe. A gente aqui, ali uma chapada, é uma estrutura sedimentar, que é cristalina, é uma serra, né? Essa serra aqui, como ela é pré-cambriana, ela tem mais de 2,5 bilhões de anos. E aqui a gente está no APA, que é uma APA, uma área de proteção ambiental. Foi a primeira do estado, que foi criada em 1990, exatamente há duas situações, tá? As unidades de preservação permanente, um exemplo disso é um parque nacional, que ele admite a presença humana a certos limites, que é o ecoturismo, né, e a pesquisa científica. Aqui não, aqui é uma APA, admite a interferência humana, mas dentro da questão da preservação. Pode usar, mas de forma racional, né? A gente passou naquela cidade ali, que foi exatamente Aratuba, né? A gente está aqui, agora em Bonugu, que é o nome de uma árvore, né, daqui da região. E um pouco mais à frente à esquerda, você vai ter Guaramiranga, onde está o Pico Alto. O Pico Alto ele foi durante muito tempo o ponto culminante do relevo do Ceará, que é 1114. Mas foi descoberto um outro, que é o Pico da Serra Branca, que fica em Catuna e Monsanto Tabosa, que é o ponto mais alto do Ceará hoje, 1154. E até, assim, dou uma sugestão, caso um dia vocês queiram conhecer, é muito bom. Porque dá para chegar de moto bem perto, você sobe é bem mais alto que o Guaramiranga e até mais bonito, né? Já sobrevoou? Eu vou de asa delta. Ah, então pronto. É massa, né? É muito legal, destaca na planície. Aí tem aquela rocha lá. Aí daqui a gente tirou uma foto e a gente tá um pouquinho já atrasado. A gente já desce já pro nosso almoço, tá? O almoço lá, acho que é R$22, uma coisa assim. A sugestão que eu dou é que chegue e peça logo, né? Porque ele vai fazendo de acordo com os pedidos, né? Quando vai ser demorado decidir, ele falou que tem panelada, tem carne de sol, prato feito, PF. Acho que frango e acho que porco. Aí chegou, pediu logo, quanto mais rápido você pedir, mais rápido sai, entende? E a gente lança a foto agora e faz proa para o almoço. Você pede uma cachoeira. Aqui é qual parada? Aqui nós estamos em Mulungu. Mas qual o número? A numeração dela é 4, 5, 6, 7. Vamos tirar a foto aqui? Agora vamos tirar a nossa foto oficial e seguir para o ponto 8, que é a estação ferroviária de Baturité, que foi inaugurada em 1882, devido à importância do café para a economia da época. Eu sou do estado do Rio Grande do Norte, da capital Natal. Sou potiguar de coração e Aquino é cearense de Beberibe. E para mim, Jaqueline, o Ceará é o estado mais bonito que já conheci no Nordeste. Já conhecemos todos os 9 estados do Nordeste e para mim o Ceará é o mais bonito, tanto no litoral, quanto no sertão, quanto nas serras. Para mim, o estado do Ceará é o mais belo. O Ceará é um destino de milhares de turistas
o ano todo e existem fatos muito interessantes sobre um dos estados mais ensolarados do Brasil. O Ceará é a terra do sol, das praias paradisíacas, culinária inigualável e cultura riquíssima. É também o lado cordel da literatura e de Padre Cícero. São várias as razões que levam vários turistas a vários destinos deste estado belíssimo do Nordeste. O Ceará tem um pouco mais de 9 milhões de habitantes. Tem Fortaleza como a sua capital e faz divisa com o estado do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Piauí. Banhado pelo Oceano Atlântico, o litoral cearense tem 573 quilômetros de praias. É o quarto maior estado do Nordeste e possui 184 municípios. E uma das curiosidades sobre o estado diz respeito ao seu nome. Uma das versões oficiais relacionada Ceará a Ceará, que em Tupi-Guarani significa canto da jandaia, pássaro que se tornou símbolo do Nordeste. Em 1877, uma das maiores estiagens da história levou o estado a uma tragédia humanitária. Fortaleza tinha cerca de 120 mil habitantes e quase metade morreu de fome e doenças relacionadas a ela. Outra curiosidade sobre o Ceará é que uma das praias mais bonitas do mundo está aqui. Jericoacoara foi eleita em 1987 uma das 10 praias mais belas de todo o mundo. O estado foi o primeiro a abolir a escravidão em 25 de março de 1884, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea. A conquista veio após várias campanhas e lutas protagonizadas por diferentes áreas da sociedade civil. Uma das mais bonitas curiosidades sobre o Ceará é que o estado é chamado de Terra da Luz, e não apenas pelo sol brilhando o ano inteiro, mas pela libertação dos escravos, justamente pela decisão pioneira no Brasil. O nome foi dado pelo abolicionista José do Patrocínio. Renato Aragão, Chico Anísio e Tom Cavalcante são humoristas consagrados nacionalmente, mas não os únicos. O estado é cheio de artistas que se apresentam nas praias, bares, ruas, praças e casas de espetáculos. Tanto talento rendeu ao Ceará o nome de Terra do Humor. Para os amantes da história, esta curiosidade sobre o Ceará é para vocês. O estado abriga um dos mais importantes depósitos de fósseis do mundo. O sítio fica na Chapada do Araripe e se destaca por vários motivos. E nós já conhecemos o Museu de Paleontologia em Santana do Cariri. E temos um vídeo aqui no canal, viu? O estado tem um açude maior que a Baía de Guanabara. Sim, trata-se do açude de Oroz, construído no governo de Juscelino Kubitschek
maior que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O açude tem capacidade para 2,1 bilhões de metros cúbicos de água em pleno Rio Jaguaribe. Ainda que seja uma das maiores barragens, ele não é o suficiente para impedir que a cidade que o abriga seja atingida pela seca. E agora estamos indo almoçar para depois seguir a rota Gaviões da Estrada. Uma galera aqui. Show! Conecta novamente. Olha, Janu. Olha aí, esse casal apaixonado aí, ó. Casal apaixonado. Olha aqui a galera aqui, ó. 24ª Rota Gaviões da Estrada. Show, viu? Show de bola. A massa. Bora, guerreiro. Vamos lá. Vamos dar uma chegadinha lá. Dentro da piscina. Massa aqui, viu? Show! Aqui eu vou botar, vai ter pro YouTube. Vamos fazer um vídeo da rota. A 24ª rota vai ser especial, viu? E agora estamos seguindo para o ponto 8 de 9 pontos da rota Gaviões da Estrada, que será a estação ferroviária de Baturité, que foi inaugurada em 1882 devido à importância do café para a economia da época. Outra curiosidade sobre o estado do Ceará, que ao mesmo tempo em que o Ceará é conhecido como a terra do humor, também abriga o homem mais ignorante do mundo, o Seu Lunga, que era morador de Juazeiro do Norte, natural de Caririaçu, no estado do Ceará. Era conhecido como o Rei do Mau Humor. Ele morreu no dia 22 de novembro de 2014, personagem de história de cordel e desenhos animados. Ele é conhecido pelas respostas do tipo paciência zero às perguntas. Já virou tema até de teses e monografias. O Ceará é o terceiro estado brasileiro em produção de energia eólica. E é no Ceará que está localizada uma das cidades eleitas mais quentes do Brasil, a cidade de Sobral, que já chegou a uma temperatura de 39,4 graus. A cidade de Sobral é a cidade dos nossos amigos queridos Gleidson e Sueli, e nós estivemos na cidade no evento e realmente achamos a cidade muito quente. No Ceará também está localizada a cidade de Marco, no Vale do Acaraú, e é o maior polo moveleiro do Norte e Nordeste e fica em 6º lugar no ranking nacional. E aqui seria o nosso 8º ponto da Rota Gaviões da Estrada, a estação ferroviária de Baturité. Infelizmente, não podemos visitar porque está em reforma. A estação foi inaugurada em 1882, no reinado de Dom Pedro II, e representa a importância econômica da região, por onde a produção agrícola, principalmente o café, tinha seu destino garantido à cidade de Fortaleza. A origem da estação ferroviária de Baturité remonta à construção de uma estação de linha férrea chamada Linha Tronco ou Linha Sul, pertencente à rede de viação cearense. O prédio da estação ferroviária
foi inaugurada no dia 2 de fevereiro de 1882, ainda no governo imperial de Dom Pedro II. Está localizado em uma das principais praças do bairro Putiú. Ao lado do prédio, sobre o monumento, uma máquina Maria Fumaça fora colocada nos festejos dos 100 anos da Estrada de Ferro de Baturité. Ainda pode-se observar os antigos armazéns e as antigas linhas que serviam de manobra dos trens. Atualmente, a estação ferroviária funciona como museu, onde são preservadas muitas peças das antigas máquinas e seus respectivos moldes, feitos em madeira. O museu guarda também um belíssimo acervo de móveis antigos usados naquela estação, bem como as antigas passagens para usar o meio de transporte. E agora estamos na cidade de Redenção, onde está o nosso 9º ponto, que é o monumento Negra Nua em Redenção, a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. E Redenção fica a 55 quilômetros de distância da capital cearense, Fortaleza. Está a 88 metros acima do nível do mar. Foi fundada em 21 de setembro de 1969, com o nome de Boca da Mata, e em 1975 a localidade foi transformada em Distrito de Conceição do Araguaia e passou a se chamar oficialmente Redenção. Redenção é conhecida como Rosal da Liberdade. Em 1º de janeiro de 1883, a Vila do Acarape, atualmente município Redenção, emancipou seus escravos. E aí a gente queimou, a gente fala aqui um pouquinho para a gente juntar um pouco, né? Alguém além do aqui não gosta de café? Pois é, o café hoje é a segunda bebida mais consumida, né? Só perde mesmo para a água. A história do café conta que um pastor chamado Itelci, na Etiópia, ele pastoreando as ovelhas, né? Aí ele percebeu certa vez que as ovelhas comiam um certo grão e depois de comer saíam agitadas e pulando. Ela achou estranho, né? Com o tempo, só pastoreando, foi, experimentou, sentiu-se mais vivaz, né? Aí procurou um padre. E, padre, lá na terra lá tem uma sementezinha, um grãozinho, que se você comer você fica mais acordado. Ele disse, pois toque fogo, é coisa do cão. Aí quando ele tocou fogo, ele sentiu o aroma do café se desprendendo, né? Que é o aroma mais saboroso que existe. Aí apagou o fogo, o café foi descoberto, o café era monopólio da França. Aí quem saísse da França com o grão era pena de morte. A França temia que saindo do grão, saía a semente, aí ela perdia o monopólio, né? Só que a França, ela foi plantar café aqui bem próximo, à Guiana Francesa. Aí teve uma questão, uma querela de terra, um sargento do Brasil. Alguém conheceu aquele café palheta? Em homenagem ao sargento Palheta. O sargento do Exército Brasileiro que foi nessa querela de terra lá. Aí ele contrabandeou dentro de um buquê de flores um grão de café. Ele plantou o café no estado do Pará, o clima não foi o apropriado, não deu. E antes do café chegar no Vale do Paraíba, né, onde ele mais prosperou, ele começou aqui em 1820, ele foi plantado aqui. Só que a forma de plantio foi chamado café a pleno sol. Eles desmataram a serra, plantaram. No começo deu muito certo, mas depois, né, com a chuva, a erosão, a produtividade ela reduziu bastante. Aí foi feita essa estrada de ferro, 1880, de Baturité, né? Esse ramal que ele começou até aqui, depois chegou até 1828, ele chegou até o Cariri, chegou até o Crato. E essa serra ela foi responsável por cerca de 1% do café do Brasil. Ele fala, mas 1% é pouco. Não é. Porque naquela época, 90% do café do mundo saía exatamente do Brasil. Mas não era um café qualquer, era um café gourmet. Daqui ele já saía de trem até o Porto Mucuri. E de lá ele ia até a França para ser degustado nos cafés parisienses, né? Aí depois a serra ela foi replantada. Eles agora estão retomando a plantação de café, sabe agora café à sombra, né? Então mais a pleno sol como ele já foi no passado. E aqui a gente termina, meus queridos, exatamente a nossa rota,
desse monumento que é exatamente a negra nua, né? Porque desde que a Igreja Católica autorizou a escravização negra, né, aconteceu que 17 milhões de escravos saíram do continente africano. E desse total, dessa hemorragia demográfica que a África sofreu, né, 4,8 milhões vieram exatamente para o Brasil. E desse total, estima-se que 670 mil morreram no caminho, os navios tumbeiros, né, as condições precárias de viagem. E aqui chegando, esses escravos tinha uma vida média de apenas 10 anos. Já trabalhava até 18 horas por dia. O Brasil para cá chegaram cerca de 4,8 milhões de escravos. O Brasil foi a última nação do Ocidente a libertar os seus escravos, através da Lei Áurea, né? Mas o Ceará tem uma particularidade. Alguém sabe a explicação desse epíteto, né? Ceará, terra da luz? Não é nenhuma alusão ao astro-rei, mas a luz por conta de quê? Por conta foi o primeiro estado, no caso, província, a libertar seus escravos, né? 4 anos antes do Brasil, a Lei Áurea, o Ceará já libertou. E 1 ano antes do Ceará, essa cidade que a gente está aqui agora, né? Hoje é Redenção, em alusão, né? A libertação dos escravos, chamava-se Acarápio. Fala-se que em 1803, os principais abolicionistas do Ceará, José do Patrocínio foi um deles, num domingo pela manhã, vieram a essa cidade aqui, e os últimos escravos aqui foram libertados. 160 escravos foram libertados. Mas, assim, então é mais uma particularidade do nosso estado, né? Nessa nossa pequena incursão, nessa pequena jornada que a gente fez. A gente, no começo, explicou o surgimento da lenda do Ceará, como é que o Ceará nasceu, né? Somos um estado caboclo, a partir da miscigenação do índio, que existia exatamente aqui, com o português que aqui veio colonizar. Outra coisa que a gente descobriu, que possivelmente é bem provável mesmo, que o nosso país não foi descoberto pela Bahia, mas sim pelo estado do Ceará. Outra, que o nosso estado, contrariando a lógica, né, geológica do Brasil, nós temos sim resquícios, né, de vulcanismo que ocorreu há 17 milhões de anos atrás. E essa particularidade agora que eu vos trago, que é exatamente o Ceará, né, à época uma província, que foi a primeira a libertar os seus escravos. Então, em nome do MC Gavina Estrada, a gente agradece a presença de todos, a confiança, né, nessa pequena jornada. E uma coisa que eu percebo assim, cada vez que a nossa jornada ocorre, é que a Irmandade se fortalece. Muitas amizades, né, aqui foram feitas, né, pessoas que não se conheciam, passaram a se conhecer, né, até hoje são amigos assim, fiéis. Então, aquela frase aqui, né? A moto serve para quê? A moto serve para quê, como a gente fala sempre? Para conhecer lugares, né? E conhecer pessoas. Né? Isso é o que, de fato, é importante. Então, a gente agradece, em nome do MC Gavina Estrada. Eu ressalto, né, a presença dos nossos irmãos que estão aqui, né? Robson, Alonso, Milim, meu querido Tony, Daniel, né? Sheila, meu caro professor Alisson, né? Cássia, esqueci mais alguém? A gente agradece aqui, Guimarães, mas está escondido, né? Guimarães. Na minha frente, Guimarães, e a minha querida Antônia, minha amiga Antônia que está ali, né? Então, a gente agradece a confiança nesse projeto, né? E aqui a gente se despede. Daqui vocês estão livres, né? Para seguir o seu caminho, como quiser seguir, seja em comboio com a gente, ou, né? Quem tiver um pouco mais de pressa, pode, né? Daqui sair. E quando for próximo ao meio do ano, a gente sempre faz uma pequena festa, né? A gente vai a um local, a gente combina com o dono do local para fazer um café a um preço mais simbólico. E lá a gente sempre contrata uma banda de rock para alegrar. A gente leva sempre alguns prêmios que a gente vai sortear. E mais um momento para a gente possa se confraternizar essa rota e todas as outras que foram feitas ao longo dessa primeira etapa, que a gente faz duas, né? Um ano no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Robson, mais alguma coisa quer acrescentar? Alonso? Agradecer, né? Amanhã também é o feriado, né? Data máxima. Exatamente. Amanhã é mais um feriado que tem alusão a esse ocorrido. Só agradecer a confiança deles, né? De estar vindo aqui com a gente na rota. A 24ª rota, não é a primeira nem a segunda, né? Como algumas pessoas entram no grupo, às vezes perguntando, como é que é, tal. É a 24ª, então a gente tem um carinho, a gente tem aquela cuidado para fazer uma rota com excelência, justamente, não nem para nós, é mais para vocês, né? Segurança, né? Segurança. A gente
a gente sempre traz conosco aqui três que a gente acha de suma importância, né? 3 grupos. Um ligado à saúde, né? Caso, né, ocorra algum sinistro, né, alguma coisa que possa ocorrer, já tem os primeiros socorros feitos por 2 queridas amigas. A gente traz sempre, né, um mecânico muito bom que possa fazer aquele pequeno conserto e alguém ligado à segurança que possa, logicamente, né, prestar auxílio quando, né, for necessário. Mas graças a Deus, mais uma rota concluída sem nenhum, né, um percalço. Senhores, senhoras, obrigado pela confiança, viu? Só a equipe MW que me deu trabalho, mas... E agora vamos tirar a nossa última foto oficial do nosso 9º e último ponto da rota Gaviões da Estrada, em Redenção, que foi a primeira cidade brasileira a libertar todos os seus escravos, 15 meses antes do restante da então província do Ceará. E Redenção faz parte do polo Serra de Guaramiranga. A cidade recebe esse nome por ter sido a primeira cidade brasileira a libertar todos os seus escravos. O município tem a base de sua economia a agricultura, que é o plantio de bananas, principalmente nas serras que rodeiam o município, já que faz parte do maciço de Baturité, bem como a plantação de cana-de-açúcar, milho e feijão, e a pecuária como os bovinos, suíno e avícola. O estado do Ceará e seus encantos, e é no estado do Ceará que está localizado o Beach Park, é o maior parque aquático da América Latina e se localiza no estado, para ser mais preciso, na cidade de Aquiraz. O seu tobogã mais alto possui 41 metros de altura, o que é equivalente a um prédio de 14 andares. Hoje realizamos a 24ª Rota Gaviões da Estrada. Para nós, Jaque Aquino, foi uma realização pessoal. Só gratidão a todos os envolvidos nessa maravilhosa rota de muitos aprendizados. Obrigada ao professor Adriano por tudo, por toda a atenção e por todo o ensinamento. O senhor professor Adriano tem nossa admiração e respeito. És nossa inspiração no motociclismo. Obrigada a todos os membros do Motoclube Gaviões da Estrada. Um forte abraço a todos que participaram da rota. Foram momentos únicos e inesquecíveis. Saímos com a bagagem cheia de conhecimentos e amizades. Vale muito a pena fazer a rota Gaviões da Estrada. Agradecer de coração ao nosso grande amigo Janu por ter aceitado este convite de fazer esta maravilhosa rota com a gente, vindo diretamente de Natal, no estado do Rio Grande do Norte.